Olá, amigos. Que nosso Deus o abençoe todos os que buscam as palavras verdadeiras de nosso Deus, que é o nosso Senhor Jesus, e também aqueles que não buscam e aceitam o que não é a verdade de Deus. Que Deus o abençoe e abra as suas mentes e transforme os seus corações para que entendam as palavras de nosso Deus, que é o nosso Senhor Jesus, como está escrito. Mas, amigo, o tema que queremos compartilhar com você é o que significa, ou seja, o que representa o Filho de Deus para as pessoas que o amam, o Filho de Deus, e creem no seu nome. Agora, amigo, vocês vão ver todas ou tudo que Jesus representa para os filhos de nosso Deus, ou seja, para aqueles que acreditam no Filho de Deus e o amam. Veja, amigos, como já falamos em nossos vídeos, que o Senhor Jesus é a palavra de Deus. Veja que isso está escrito em Apocalipse capítulo 19, versículo 13. Veja o que diz. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Veja, amigos, que queremos que você enxergue ou veja quem é Jesus Cristo. Então, o que é as Escrituras que dizem? Veja que as Escrituras dizem. Veja em João, capítulo 1, versículo 14, que diz: E o Verbo, ou seja, a palavra, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Agora você veja, amigo, em João, capítulo 1, versículo 1, veja que no princípio era o Verbo, ou seja, a palavra. Veja que a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Agora vocês vão ver o que dizem Provérbios. Veja o que Deus diz sobre seu Filho Jesus. Veja, Provérbios capítulo 8, versículo 32. Veja o que diz. Agora, pois filhos, ouve-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Veja, amigos, agora veja quem é o caminho de nosso Deus. Veja em João capítulo 14, versículo 6. Veja o que o Senhor Jesus disse-lhe nas Escrituras. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Agora, amigo, o significado da verdade é a palavra de Deus. E a palavra, como já citamos, é o Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, amigo, o Senhor Jesus é a palavra de Deus. Também, ou seja, a verdade e a vida, e também o caminho de Deus. E ninguém vai a Deus senão por Jesus. Você veja no versículo 7, ninguém conhece Deus senão por Jesus. Ele é o caminho.
Aquele que tem o Filho também tem o Pai. Então, amigos, tem mais coisas que precisamos citar para vocês. Jesus também é a sabedoria de nosso Deus. Veja que o próprio Deus que se testificou em suas escrituras, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. Veja o que Deus diz. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. E aí, amigos, já vimos que foi o próprio Deus que testificou em suas escrituras. Veja o que Deus falou, que Jesus é a sabedoria, mas como também é a justiça e a santificação e a redenção. Então, podemos contrariar isso? Veja que os falsos ensinadores contrariam todas essas passagens nas Escrituras. Veja que Deus possuía a sabedoria antes das obras mais antigas. Veja isso e confira em sua Bíblia. Capítulo 8, versículo 1 de Provérbios. Versículo 23. Veja, desde a eternidade, a sabedoria foi ungida. Então, amigo, o Senhor nosso Deus, Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade. Isso está escrito em Provérbios, capítulo 2, versículo 6 e 7. Então, amigos, e para provar para vocês nas Escrituras de nosso Deus que todas essas qualidades, ou seja, todos esses significados, estão em Deus e também no seu Filho Jesus, que nós citamos neste vídeo. Isaías capítulo 11, versículo 1 e 2. Confira. Veja que não para por aí. O Senhor Jesus também é a justiça de nosso Deus, como está escrito em Romanos capítulo 3, versículo 21, que diz: Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Agora, amigos, veja por que o Senhor Jesus é a justiça de nosso Deus. Veja que Deus deu-lhes toda a autoridade, tanto no céu como na terra. Isso foi falado ou citado por Jesus nas Escrituras. Veja em Mateus capítulo 28, versículo 18. Veja o que diz. E chegando-se, Jesus falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder, no céu e na terra. Então, amigo, vocês devem estar se perguntando como que foi lhe dado o poder no céu e na terra. E aonde que fica Deus? Deus não está acima de todas as coisas? Ou seja, o seu poder? Então, amigos, foi-lhe dado todo o poder, tanto no céu como na terra, porque simplesmente o próprio Deus habita em Jesus com todos os seus espíritos. Veja que o Senhor Jesus está sentado no
trono de Deus. Ou seja, Deus está no corpo de nosso Senhor Jesus, que foi ressuscitado em glória, como está escrito em Apocalipse capítulo 3, versículo 21, que diz: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. E para você ver, amigo, como eles formam um, então, amigos, e não para por aí. O Senhor Jesus é o soberano dos reis deste mundo e também soberano nos céus. Ele é o rei dos reis. Ele é quem fez todas as coisas. Nada do que foi feito se fez sem ser por intermédio dele. Então, Jesus é a luz deste mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus. Jesus é também o pão da vida. Como está escrito em João capítulo 6, versículo 35, que diz, nas Escrituras, de nosso Deus: e disse-lhe Jesus: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então, também Jesus é o sacerdote eterno, também é o pastor verdadeiro de Deus, e também é a igreja de Deus, aquele que tem os sete espíritos de nosso Deus. Ou seja, Deus habita nele, aquele que era e que é, e que será para todo sempre. Amém. Jesus é também aquele que tem a chave da morte e do inferno. Jesus é aquele que está sentado no trono de Deus, e Deus nele. Jesus é Deus conosco, Jesus é Emanuel, Jesus é tudo, a verdade de Deus, tudo que o Espírito Santo de Deus nos ensina aqui neste mundo. Entregamos estas palavras em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.